Graça e paz, povo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida sempre, com toda sorte de bênçãos. Amém, irmãos? Irmãos, vocês que me acompanham aí no YouTube, inscreve aí no meu canal para que essa mensagem seja divulgada. Aperta o joinha aí, que Deus vai te abençoar muito. Eu vou estar orando para vocês que ativar o sininho aí, eu vou estar orando para vocês aqui, seu nome vai aparecer aqui, e eu vou estar sempre orando para vocês, pedindo a Deus para que Deus te dê umas bênçãos, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje sobre o muito cuidado que temos com nossos traiçoeiros, ainda está sendo pouco. Por quê? Vamos abrir a palavra de Deus comigo lá em Lucas, no capítulo 22, no versículo 3, que diz o seguinte: Entrou Satanás, porém, em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era um dos 12. Amém, irmãos? Então, olha para você ver, o número 12 é um número abençoado, né? Como o número 7, né? Também, para você entender esse mistério, só você observar, né? Só você observar que o ano tem 12 meses. Jacó, olha para vocês verem, irmão, como é que o 12 é um número abençoado. Eu quero parabenizar vocês, todos vocês que são do mês 12, do mês de dezembro, ou fazem aniversário dia 12 de qualquer mês, vocês é abençoado, porque esse número 12 é um número consagrado, mais do que o número 7. Ele é consagrado, porque observa para vocês verem o número 12, como ele é tão poderoso, tão forte. Olha, o número 12 é abençoado, só você observar que o ano tem 12 meses. Jacó teve 12 filhos, e dos 12 filhos surgiram as 12 tribos de Israel. Olha para vocês verem, irmãos. Olha, o dia 12 tem 12 horas, né? E a noite também tem 12 horas, né? Para você entender que o número 12 é um número tão sagrado, tão poderoso. Por isso que eu falei, todos aqueles que é do dia 12 de qualquer mês é abençoado, protegido e guardado, né? A cidade santa, olha para você ver, a cidade santa, a Nova Jerusalém, tem 12 portais e 12 pérolas, né? E Judas Iscariote, ele está no número abençoado, não é verdade? O número abençoado, porque o número 12 ele é um número abençoado, né? Ele fazia parte dos 12, né? E Jesus escolheu 12 discípulos, né? Porque Deus estava tratando esse número como algo muito especial. Então Deus trata esse número como algo muito especial, né? Muito sagrado. Ele é muito sagrado. E Judas foi incluído pelo próprio El Shaddai, glória a Deus, né? Porque Jesus é o Todo-Poderoso, né? E nesse 12, Judas Iscariote está incluído. Nesse 12, Judas Iscariote está excluído. Agora olha para vocês verem, irmãos. Você que me acompanha aqui no YouTube, o diabo, ele não quer que você ouça essa mensagem. Não quer não, porque ele não vai querer que você previna contra ele, claro que não vai, né? Então ele sempre quer nos pegar distraído para querer destruir a nossa vida. Olha para você ver essa mensagem. Olha, o que lemos lá em cima, que Jesus era um dos 12 discípulos, né? E como Judas conseguiu esse privilégio a princípio, como que Judas conseguiu esse privilégio a princípio?
Jesus, ele começou a pregar sozinho, né? Ele começou a pregar sozinho. E as palavras que saíam da boca dele eram de graça, né? E curava, abençoava o povo. As palavras que saíam da boca de Jesus era pra, abençoava o povo, era de graça, né? E fazia as multidões ou que ouvisse, fazia aquelas multidões que ouvisse com muita atenção e ele ficasse totalmente inebriada e levada pelas suas palavras. Então as pessoas ficavam inebriadas e levadas pelas suas palavras. Porque a palavra deles era doce, a palavra de Jesus sempre foi doce, né? As coisas que Jesus dizia, ninguém nunca ainda tinha ouvido falar. Eles não tinham escutado aquilo que Jesus falava. Então eram as palavras fora de série, irmão, muito abençoadas, né? E o povo nunca tinha ouvido a palavra tão abençoada como a de Jesus pregava, como Jesus pregava, porque Jesus ele pregava o evangelho, né, com aquela voz maravilhosa e abençoando o povo, ensinando o povo a viver naquela época, né, com tanto poder, né, com tanta paz, e a multidão ficava elevada em ouvir as pregações de Jesus. O povo ficava indignado. Nossa, eles ficavam maravilhados, né? Eles gostavam daquelas palavras doces que falava Jesus ali naquela hora, né? Eles não precisavam nem de fazer milagres, porque ele dizia coisas que aqueciam o coração daquelas pessoas, né? Então ele pregava e aquelas palavras doces que saíam da boca de Jesus aquecia aqueles corações. Então eles ficavam humildes, manso, gostando daquela pregação, né? O povo ficava mais maravilhados ainda quando trazia os doentes para Jesus. Podia ser um aleijado ou um coxo de nascença, e Jesus fazia os paralíticos andar, né? Todas aquelas pessoas, Jesus fazia o milagre daquela pessoa, ele curava aquelas pessoas de qualquer enfermo, né? E as multidões ficavam admiradas, irmãos. Trazia um cego para Jesus curar. Um cego não era só um cego, era muito cego, era multidões de cegos, de pessoas cegos, né? Eles aproximavam de Jesus, Jesus só tocava neles, eles estavam curados, né? Todos eles só tocando neles e dando uma ordem para ser curado, em nome de Jesus, né? E eles começavam a enxergar e ficava alegre eles ficavam emocionados, porque nasceram daquele jeito, irmãos, nasceram cegos, então não enxergavam. Quando eles começaram a enxergar, eles enlouqueceram, ficaram maravilhados, ficaram doidos. Nossa, que bom, obrigado, Jesus, muito obrigado, Pai. E gostaram daquilo ali, né? E outras pessoas que nasceram mudas, também já nasceram mudo, não falava, irmão. Ou pessoa que estava travado porque teve um derrame, então talvez paralisou um lado assim, a pessoa não andava, né? Então andava, mas andava com o corpo torto, com o braço torto, né? Então, por aqueles derrames, né? Teu corpo, só de Jesus encostava neles, teu corpo endireitava, né? As pessoas que eram mudas começavam a falar. Olha para vocês verem, irmão, que coisa maravilhosa que Jesus faz até hoje, né? Que Deus ele é bom, ele é maravilhoso, ele nos cura, nos liberta, nos abençoa, nos dá tudo que nós pedimos ele, porque ele é bom, né? Na igreja ele usa os pastores para nos abençoar, não é verdade? Agora, as pessoas começaram a falar, aqueles que deram derrame, teu corpo endireitava, né? Eles ficavam admirados com aquilo, né? E quem tivesse outras doenças e
tormentos, era curado. Era curado de todos os tormentos que eles tivessem, né? E assim, na frente do povo, aquilo que Jesus fazia, né? Com que milhares e milhares de pessoas, né, seguissem, via aquilo ali, e milhares de pessoas estavam seguindo Jesus. Tinha muita gente que estava ali acompanhando Jesus, né? Seguindo Jesus, né? As pessoas seguiam Jesus cada vez mais perto. Eles queriam se aproximar de Jesus, porque eles queriam encostar em Jesus, né? Era uma coisa tão impressionante que as pessoas ficavam com Jesus 3 dias sem comer, né? Eles ficavam 3 dias sem comer, mas não era porque eles estavam fazendo estavam jejuando, não. Mas ficava 3 dias sem comer, é porque eles não se alimentavam, né? Porque ele alimentava, porque eles ficavam emocionando, eles se emocionaram com aquilo que Jesus estava fazendo, que eles nunca tinham visto, né? Então eles se emocionaram com os milagres de Jesus, né? Porque diante deles eles ficavam 3 dias sem comer, né? Não era por causa do jejum, mas diante deles estava o verdadeiro pão da vida. Glória a Deus, igual está com você, irmãos. O verdadeiro pão da vida, te protegendo, te alimentando, te sustentando. E assim também eles se alimentavam da palavra de Deus, né? O verdadeiro pão da vida, e se alimentavam da palavra de Deus. Eles ficaram 3 dias sem beber água. Por quê? Porque estava perto da fonte, né? Da fonte de água viva. Então eles não tinham sede, eles não precisavam de tomar água, porque eles não tinham sede, porque Jesus estava ali com eles, né? Era uma coisa maravilhosa, né, irmãos? Todo mundo queria ficar perto de Jesus. Todo mundo. Mas um dia, entre os 12 homens, um dia entre aqueles 12 homens que estavam ali, ele escolheu 12. Ele escolheu 12. Ele escolheu 12 para ficar com ele dia e noite, dia e noite. E aí ele foi e escolheu 12 homens que vamos ler lá no capítulo 10, no versículo 2 e 3, que fala: de Jesus chamando seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para os que expulsassem e para curarem toda a enfermidade e todo mal. Então ele deu poder para os espíritos, né? Para expulsar aquelas coisas ruins do corpo do povo, né? Então aqueles 12 discípulos que foram escolhidos, Jesus passou o poder para eles, poder e autoridade para fazer eles expulsar as coisas ruins do povo, né? Jesus ele resolveu compartilhar o seu poder e autoridade. Ele resolveu distribuir o que ele tinha entre aqueles 12 privilegiados, né? Que teus nomes está lá no versículo 2 e no 3, no capítulo 10. Né? Eu não vou ler o nome aqui para não tomar tempo. Então os nomes deles estão lá, né? E um desses seus escolhidos te traiu. Traiu. E nessa escolha que Jesus fez, não estava definido que Judas era um traidor. Não estava ainda. Porque Judas era um homem bom, era um homem inteligente, sábio, né? Mas não estava definido que ele ia ser um traidor. Ainda não. Né? Quando o diabo viu que Jesus chamou os 12 homens, um número sagrado, irmão, um número 12. Por isso que eu falo, eu quero parabenizar vocês que fazem aniversário no dia 12 de qualquer mês, ou então parabenizar você que é do mês 12, no mês de dezembro. Que Deus abençoe vocês e te dê muitos anos de vida, saúde e felicidade. Amém? Então, irmãos, Jesus escolheu 12 homens, um número consagrado. Então,
para ficarem com ele dia e noite, pregando, pregando ao Evangelho, ensinando eles, né? E, ensinando teus ministérios, né? E Satanás, irmão, pensou assim: um desses eu vou escolher. Um desses eu vou escolher para derrubar Jesus. Ele pensou, lá no Éden, né? Lá no Éden, eu incorporei na serpente e derrubei o primeiro homem que Deus pôs aqui na terra. O primeiro homem eu derrubei a vida dele, que foi Adão. E a primeira mulher também, a primeira mãe que teve aqui na terra, eu derrubei ela também. A primeira mãe, agora Jesus vem aqui para ser o terceiro, eu vou derrubar também. Eu vou derrubar. Como eu derrubei Adão e Eva, vou derrubar Jesus, né? E Adão, irmãos, Adão e Eva, eles eram perfeitos, não tinha nenhum pecado. Eles não tinham nenhum pecado. E sem pecado, eu enganei, o inimigo falando, eu enganei, então assim também eu vou fazer com Jesus. Mas agora o inimigo achando que Jesus é bobo, achando que Jesus não sabia disso. Jesus já sabia dessas coisas que ele ia ser, né? Ia ser enganado. Então, agora eu preciso de escolher 12, desses 12, eu preciso escolher um para incorporar nele. Isso é o inimigo falando. Desses 12 eu preciso incorporar um para usar ele como eu usei a serpente. Então ele vai escolher um dos 12, né? Como eu usei no início, derrubei para derrubar Jesus. Como eu usei no início, derrubei Adão e Eva, que foi os primeiros seres humanos aqui na face da terra. E agora vou arrumar um homem para derrubar Jesus. Vou incorporar em um homem e derrubar Jesus. Olha para você ver, irmãos. E o diabo, irmãos, a serpente, o diabo, ele ficou analisando um por um. Ficou analisando ali um por um, ficou olhando, analisando, e viu que Pedro era o mais nervosinho, o mais cabeça quente, né? O mais atrevido. Então, irmãos, isso, eu vou dar uma paradinha aqui para nós entender. Isso é como se fosse dentro de uma igreja. Dentro de uma igreja, o pastor é Jesus e os membros são os 12, né? Então ali o inimigo, ele não vai trabalhar com o povo lá do mundo, porque a palavra de Deus diz que o mundo já é do maligno, né? Então ele vai usar pessoas, vai procurar pessoas dentro da igreja para derrubar, para destruir, assim como fez com Pedro. Então ele vai procurar um que ele acha brecha para entrar, para fazer a destruição, como fez com Pedro, porque o Pedro, ele era um homem nervoso, ele é nervosinho, cabeça quente, cabeça dura, atrevido, sem educação naquela época, né? Então foi aonde que a serpente, o inimigo, conseguiu, né? Aí o diabo pensou, e esse aí será a minha serpente. O inimigo pensou, esse nervosinho aí será a minha serpente, né? Eu vou incorporar nesse Pedro, e o diabo ficou 24 horas procurando uma oportunidade. Então o diabo falou que ia incorporar em Pedro, ficou 24 horas ali procurando a oportunidade, vendo como é que ele ia fazer. Então, na hora que o Pedro começou ali a ficar desorientado, nervoso, xingando todo mundo, foi aonde que ele entrou. E isso, irmãos, acontece muito na nossa família, porque tem muitas pessoas que dentro de uma igreja é um tipo de pessoa, quando vem para casa é outro tipo. Quando está dentro de casa é outro tipo de pessoa. Então fala palavras desagradáveis, xinga pessoas, xinga filho, maltrata mamãe, maltrata papai, maltrata os maridos, mulher, esposa, maltrata todo mundo. E é onde que o inimigo aproveita, né? Como fez com Pedro, né? Porque na hora da nervosia do Pedro lá é onde que o diabo conseguiu incorporar em Pedro. E quando ele conseguiu, ele dominou a Pedro, né?
dominou a Pedro e enganou a Jesus. Ele enganou a Jesus, mas só que Jesus já sabia. Jesus já sabia, porque ele deixou Pedro usar as fraquezas dele para saber até onde Pedro ia. E Jesus permitiu isso, porque se Jesus quisesse, ele podia ter espantado aquele demônio do corpo de Pedro lá e mandava ele embora, expulsasse ele lá. Mas Jesus deixou para ver qual era a atitude de Pedro, né? Então, para ver que ele se ele se arrependesse, se ele falava alguma coisa com Jesus, né? Jesus permitiu isso, né? Isso com Pedro, para ver até onde ele ia, né? E no final, irmãos, Pedro foi e se arrependeu e até suicidou, porque ele permitiu e ele mesmo pagou com o próprio com o que ele plantou, porque ele fez tanta traição com Jesus, negou Jesus, falou tanta coisa, maldade com Jesus, que suicidou. Agora, a pessoa, quando suicida, para onde vai, irmãos? Né? E isso é o que acontece com muitas pessoas dentro de uma igreja, onde o diabo trabalha mais e com o povo, o diabo trabalha mais é com o povo de Deus para querer destruir, como fez com Pedro. Entrar na vida da pessoa, incorporar na vida da pessoa para fazer destruição. Pedro foi um dos discípulos mais íntimos de Jesus, para você ver, né? Ele era um homem muito escolhido, muito abençoado. Ele era muito inteligente, Pedro, né? Mas só que Jesus já sabia de tudo, né? E Jesus deixou para ver a consciência de Pedro, né? E Jesus disse para Pedro: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Tanto que ele saiu chorando, irmãos, quando Jesus falou isso com ele, ele saiu chorando porque ele se arrependeu, ele tinha se arrependido de ter feito aquelas coisas erradas com Jesus, né? E se arrependeu. Agora, em nosso tempo, irmão, é onde temos que vigiar. É o exemplo de Pedro aqui, ó. Em nosso tempo, numa igreja, é onde que nós temos que vigiar o tempo todo, porque o diabo vai querer pegar os filhos de Deus, né? Aqueles que estão dentro de uma igreja, porque o mundo já é do maligno, como eu falei, né? Então, dentro da igreja é onde está os filhos de Deus. Lá fora, as criaturas de Deus, o inimigo já encanado com Deus, né? Mas agora os filhos de Deus que Deus escolheu, esses o inimigo está querendo, está doido para pegar eles, né? Está querendo destruir a vida dele, como fez com Pedro, né? O diabo, ele usa a pessoa no seu local ou onde você estiver para usar, para te enganar, para te pegar, como fez com Pedro, né? Assim ele quer usar uma pessoa no seu serviço, ou na sua escola, ou em algum lugar que você estiver, né? Para fazer o quê? Para querer te destruir aos poucos. E muitos estão conseguindo, irmãos. Como muitos estão conseguindo, porque tem muitas pessoas que estão na presença de Deus, mas não estão vigiando, porque dentro da igreja é um tipo de pessoa, aqui fora é outro, né? Assim é que ele sempre quer, até Jesus voltar. E ele ser julgado, depois de Jesus voltar, ele ser julgado para pagar o que fez com o ser humano. Amém, irmãos? Vou deixar essa mensagem para vocês aqui e vamos fazer uma oração, pedir a Deus para que Deus nos proteja, nos livre dessas armadilhas, desses espíritos malignos que estão destruindo a vida de muitas pessoas, não é verdade, irmãos? Então, vocês que me acompanham no YouTube, vamos fazer uma oração. Querido Deus poderoso Pai, nesse momento estamos entrando em Tua presença, Pai, para pedir ao Senhor que repreenda todos os espíritos de engano em nossa presença, Pai, em nossa vida. Pai, protege a todos e defende desses espíritos enganadores, meu Pai. Senhor,
que estão enganando a multidão de pessoas nesse mundo, meu Deus. Cubra com teu sagrado divino manto, meu Pai, nos protegendo de todas as nossas dores e aflições, Senhor. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor nos protege de todas as maldades desse mundo e não nos deixe nós ser enganados por ninguém, Pai, em nome de Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos desde já, te agradecemos por tudo, meu Pai, porque a nossa vida sem o Senhor não somos nada, Pai. Então eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe todos que estão me curtindo aqui no YouTube, meu Pai. Protege a vida da família deles, meu Pai. Guarda todos eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai, eu peço, Senhor, meu Pai, que tudo que acontecer com o povo do YouTube que estão me acompanhando é permissão do Senhor. Por isso te agradeço pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. E graças a Deus. Amém, irmãos? A paz do Senhor seja convosco. Até amanhã.